Essa é a prática mais comum de Hollywood. Um filme estreia, ele faz sucesso e a partir de então o estúdio faz sequências e tenta transformá-lo em uma franquia. Com o terror isso acontece mais ainda, a gente viu ao longo do tempo muitas e muitas franquias de terror e a maioria delas com apenas sequências que tentam capitalizar em cima do nome do original. Mas e aqui com O Homem nas Trevas? Será que acontece isso ou será que esse segundo filme tem algo de novo para mostrar pra gente? Só antes de começar a falar sobre o filme, um recado. Segunda-feira que vem vai ter uma live aqui no canal que eu acho que vai ser bem legal, então eu quero convidar vocês. É uma live sobre filmes fora de Hollywood, o cinema fora de Hollywood. A gente vai falar sobre vários e vários cinemas de todos os lugares do mundo, e para isso a gente vai ter como convidado o crítico Felipe Leão, que é um crítico que eu gosto muito, produz um conteúdo muito interessante, eu sigo ele lá no Instagram, vale muito a pena seguir ele. Segunda-feira que vem, 7 da noite, live com o Felipe Leão sobre o cinema fora de Hollywood, que vai ser uma live pro quadro Discutindo Cinema, então vai ser a primeira vez que o quadro do canal Discutindo Cinema vai ser no formato de live com convidados. Antes de mais nada, eu acho que eu preciso fazer um alerta para vocês sobre Homem nas Trevas 2, que é algo que pode definir basicamente todo o filme para as pessoas que estão assistindo, principalmente quem assistiu ao primeiro filme. Aqui a gente tem o personagem que era o grande vilão lá do primeiro filme, um cara super violento, estuprador, que torturava e fazia tudo que a gente viu ele fazendo, assassino e tudo mais. A gente tem ele aqui não exatamente como um herói, mas ele é um personagem que o filme faz a gente torcer de alguma forma. Então eu quero fazer esse alerta porque isso pode definir você gostar ou não desse filme. E para isso, o que o filme vai tentar fazer para colocar o público mais próximo dele? Primeiro, e o que eu acho que funciona melhor, é trazer essa figura da garota, que é a garota inocente, que ele tem que proteger, e ele é a melhor forma de proteção para ela, justamente porque, aí vem o segundo ponto, porque os vilões desse filme são ainda piores do que ele. E como fazer alguém ser pior do que esse cara que a gente já viu ele fazer tudo aquilo no primeiro filme? Eles vão tentar estabelecer isso de alguma forma com alguns diálogos, com algumas atitudes. Tem uma que para mim é muito simbólica, que envolve um cachorro que o protagonista vai e faz alguma coisa com esse cachorro, e na cena seguinte tem um diálogo entre dois vilões aqui, que um fala, você não vai atrás do seu cachorro? E o outro meio que fala, ele já morreu, deixa ele pra lá, alguma coisa assim. Então ele tenta mostrar que esse personagem tem mais humanidade do que os vilões usando a figura do cachorro. Pelo menos com o cachorro ele consegue agir de uma forma mais humana. É meio simples demais, é meio bobo, o diálogo é meio estúpido, mas se você conseguir embarcar em toda a experiência, talvez isso não seja um problema tão grande para você. Eu confesso que eu consegui desligar um pouco dessa escolha, fingi que não era mais ou menos aquele personagem do primeiro filme, falei, tudo bem, vamos entrar nesse filme, bola pra frente, mas se você não conseguir desligar disso, você simplesmente não vai conseguir assistir ao filme. Bom, aqui a gente tem na direção a estreia do Rodo Sayagues. Lá no primeiro filme a gente tinha o Fede Álvarez, que volta aqui apenas como produtor e roteirista, e isso é muito comum principalmente com franquias de terror. A gente tem o diretor principal dirigindo o primeiro filme, e aí a partir de então diretores mais inexperientes, aqueles que estão sendo lançados ou por um produtor ou por um diretor, algo que o Sam Raimi aqui, que é um dos produtores do filme, gosta de fazer bastante, e eu acho que o Rodo Sayagues, ele tem algumas escolhas muito boas aqui na direção. É um filme de boas escolhas, de bons momentos, que funciona como filme de gênero, mas que não consegue ser muito além disso. Eu acho que o primeiro ele funciona melhor do que esse em praticamente todos os quesitos, só que tem algumas coisas aqui que eu vi e falei, opa, não esperava isso aqui nesse filme. Então vamos dar uma destrinchada em Homem nas Trevas 2. Eu já adianto que eu gosto do primeiro filme, eu acho que ele é um refresco bom para esse gênero de terror, de invasão domiciliar e até de slasher, como ele faz algumas subversões. E aqui nesse segundo filme vai ter algumas escolhas também, algumas mudanças que ele vai fazer também. Então se o primeiro, a subversão, era justamente mudar quem é caça e quem é caçador, ou seja, a gente começava o filme achando
que o problema eram aqueles moleques invadindo a casa e depois a gente percebia que na verdade eles eram apenas a caça daquele caçador que era o homem cego que vivia ali, vivido pelo Stephen Lang, que mais uma vez é a melhor coisa do filme. Aqui nesse segundo filme já tem uma igualdade, como se fosse caçador e caçador. Claro, para não ficar em posições muito iguais, a gente tem os vilões aqui em maior número, pegando esse cara de surpresa e tal. Então o filme ele vai tentar elaborar de uma forma que esse cara que a gente sabe que ele é muito fodão, que ele não esteja em vantagem e sim em desvantagem, até porque ele tem a menina para cuidar e tudo mais. Mas no geral é um filme onde tem uma certa chance dos dois lados, digamos assim. Então ninguém é uma presa tão fácil nesse filme, o que muda bastante em relação à dinâmica do primeiro. Além disso, é um filme que sabe se reinventar dentro dele mesmo. Então ele começa como um filme de invasão domiciliar, com uma premissa bem básica, e aí ele vai tendo algumas mudanças, vai se transformar, por exemplo, em um filme de vingança, então ele vai estar mudando o tempo inteiro. Tudo isso em um curto espaço de tempo, é um filme de menos de 1h30. Só que pra mim o que eu mais gosto e pra mim a essência do filme é justamente essa construção de um mundo particular, um mundo diferente do nosso. Um mundo em que os personagens só entendem a violência. A violência é a causa, a violência é a consequência, a violência é o único diálogo que eles conseguem compreender. Então a direção vai ter algumas escolhas que vai tentar fazer a gente se desligar do mundo real e perceber que esse daqui é um mundo em que pessoas normais não podem viver, não vão funcionar, e aí vai aparecer a figura da garota que vai ficar meio que nesse meio termo. Então ela começa a entrar naquele mundo, só que ela ainda é pura o suficiente, e o filme vai ser basicamente sobre a gente ver se essa garota vai se corromper e entrar de cabeça naquele mundo, ou se ela ainda tem salvação, já que todos os outros personagens do filme estão completamente corrompidos por essa lógica da violência. E nesse sentido, o filme ele vai ter uma abordagem bem direta em relação à violência, vai ser uma violência mais crua, uma violência visual, ele não vai poupar o gore aqui. Eu acho que o filme inteiro ele é bem direto, como eu disse, é um filme de menos de 1h30, então ele vai direto ao ponto, com exceção de alguns momentos em que ele tenta desenvolver essa relação meio pai e filho, ou quando ele tenta investir em reviravoltas, em uma possível trama ali, e é pra mim quando o filme se perde. O filme ele funciona, como eu disse no começo, como filme de gênero, como filme de suspense e terror, mas quando ele tenta desenvolver arcos, ou quando ele tenta desenvolver reviravoltas, ou quando ele tenta desenvolver personagens, é onde ele se perde bastante. Só que tudo isso, pra mim, acaba por sorte sendo esquecido no terceiro ato, que é o melhor momento do filme, principalmente por causa das escolhas da direção aqui do Rodo Sayagues. No primeiro ato tem um momento muito bom, assim, um plano sequência dentro da casa que eu já fiquei bem impressionado, onde a gente tem toda a dinâmica de câmera muito bem estabelecida, então a gente vê o personagem perseguindo a garota e a garota escapando, tudo isso no mesmo plano, sem cortes, então a gente entende a geografia daquela cena, vai ter movimentação, a câmera vai se movimentar junto, a gente vai ver aquela garota escapando, aqueles caras atrás dela, e a tensão é muito bem criada a partir de então, com o uso da câmera, com o uso da iluminação, que é a melhor coisa do filme pra mim aqui, é justamente como ele cria esse mundo artificial, sombrio e sobrenatural com a iluminação. Então ele vai usar muito essa técnica do chiaro escuro, né, que é quase tudo escuro, com apenas um foco de luz ali em um personagem que vai estar muito presente nessa cena que eu falei, nesse plano de sequência, e vai aparecer também outras formas de iluminação lá no terceiro ato, que é pra mim onde o filme funciona ainda melhor. Então a gente vai ter um momento onde a luz vai ficar totalmente azul, que vai dar uma aura de sobrenatural, e também em alguns momentos o laranja mais presente, reforçando também que aquilo não é o nosso mundo, também quando ele vai usar muita fumaça, e também tem uma lógica aqui quase de filme de vampiro, como a luz vai ser usada. Então, como a gente tem um personagem que é cego, a luz vai favorecer, o lugar estar iluminado vai favorecer aos personagens que não são cegos, enquanto quando tá tudo escuro vai favorecer a esse personagem que tem os outros sentidos mais aguçados. Então vai ter uma lógica quase de filme
de vampiro aqui, principalmente quando o dia fica mais claro. Vocês que assistiram o filme vão entender melhor do que eu tô falando, principalmente lá no terceiro ato. Então é um filme que funciona muito bem tecnicamente, eu acho que é justamente isso que se diferencia ele de apenas um filme super genérico do gênero de terror. Definitivamente não é a história, não são os outros elementos cinematográficos que envolvem aqui a encenação, então as atuações principalmente do filme, com exceção do Stephen Lang, que tá bem mais uma vez, todas as outras atuações são bem fraquinhas, o roteiro, se a gente analisar a história, também não é bom, então é um filme que se salva justamente por causa de boas escolhas da direção que consegue construir um mundo particular dentro de um roteiro super genérico. E pra mim só não funciona melhor justamente por causa de alguns clichês ainda que acontecem. A trilha sonora pra mim não funciona, é uma trilha sonora super batida, assim como aquele efeito último minuto. Então no último minuto vai acontecer alguma coisa que vai salvar aquela personagem, e também os jumpscares que tem a rodo aqui no filme são muitos e muitos. Os diálogos também poderiam simplesmente não existir, porque são todos... Tem uns, principalmente aquele que envolve a cena do cachorro que eu falei, é bem ruim mesmo, eu dei risada no cinema. Mas, no geral, eu acho que é um filme de gênero que funciona como um filme de gênero, ainda que seja bem inferior ao primeiro filme. Eu acho que quem gostou do primeiro e conseguir desligar aquela questão inicial que eu falei do personagem aqui principal, tudo que ele fez no primeiro filme, a gente ter que torcer por ele de certa forma, quem conseguir desligar disso, talvez consiga gostar do filme. Confesso que a experiência foi melhor do que eu esperava, principalmente por causa de momentos. Acho que é um filme com bons momentos, talvez não tão bom assim no contexto geral, no desenvolvimento de toda essa narrativa. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compareçam na live de segunda-feira. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se essa questão do personagem principal incomodou vocês, se vocês conseguiram gostar do filme apesar disso. Por hoje é isso e corta.